E Memphis Depay vai ou não renovar com o Corinthians? Ele foi perguntado sobre o tema por Romário. Vale a lembrança de que o contrato do holandês se encerra em 30 de junho. Dá uma olhada no que disse o Memphis, abre aspas, Corinthians e eu vamos se sentar para conversar. Estou super aberto. Temos que discutir isso. O equilíbrio entre o que é possível, por conta da situação do clube, da diretoria e da estrutura. Atualmente você vê no Brasil outros clubes grandes gastando muito dinheiro em jogadores. Há 6 ou 7 anos eles não faziam isso, não estavam aptos. Então, o Memphis deixa claro que está disposto a conversar, entende as dificuldades financeiras do Corinthians e sinaliza com a possibilidade de uma redução salarial. O ponto é que para que ele se torne um jogador interessante aos olhos do Corinthians para uma prorrogação, o Memphis precisaria reduzir em pelo menos 50% o seu custo. Hoje ele ganha, ou custa ao Corinthians 6 milhões de reais mensais. O Timão toparia renovar com ele se ele aceitasse reduzir esse custo para algo na casa dos 3 milhões de reais por mês. Diante desse cenário, dá para imaginar que o Memphis consiga propostas mais vantajosas no exterior, especialmente se conseguir fazer uma boa Copa do Mundo. Ele será convocado com certeza pela seleção holandesa. Até esse momento, o Memphis não foi convidado para tratar absolutamente nada sobre a renovação. Isso vai ser assunto mais para frente. A saideira sobre o Corinthians, Timão está contratando Levi Dias, zagueiro de 17 anos, e Christian Oliveira, volante de 19 anos, que também pertence à base do Flamengo. Outro jogador do Fla, o zagueiro Yuri Melo, também já havia sido contratado. Diante desse cenário, todos os jogadores chegando para o sub-20, a ideia do Corinthians é ter um sub-20 melhor do que o da temporada passada. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians tem um planejamento para Iago Machado, zagueiro da base, que completou recentemente 17 anos. Dorival tá louco para colocar esse moleque para jogar, porque é muita bola e vai ser, com certeza, além de dar o retorno técnico, mais um ativo, né, do Corinthians para a Europa, porque trata-se de um zagueiro, é unanimidade. Você conversar no profissional, na base, comissão técnica, só falam bem desse zagueiro. Ele vai descer agora para disputar o Brasileiro Sub-20, mas ele não vai ficar lá na base. Vão ser descidas pontuais e ele volta para continuar como jogador profissional do Corinthians, tá? E continuar como opção para o Dorival Júnior se precisar na temporada. Porque é uma decisão que, em conjunto, né? Base profissional, de que o Iago está treinando muito bem no profissional, mas precisa de ritmo de jogo. Então ele precisa rodar um pouquinho, precisa jogar, não adianta só ficar treinando, ele tem que jogar. Então o Corinthians, o profissional vai emprestar ele para a base para ele jogar alguns jogos, né, do Sub-20, não vai ficar lá na base, tá? Ele não desce porque precisa de jogo, então vai ficar lá, não. Ele volta para a base, ele volta para o profissional e joga algumas partidas pontuais na base. Vamos já direto, aproveitando, falando de base, né? Não vou nem soltar a vinheta. O Corinthians contratou 3 jogadores do Flamengo, né? É bem importante a gente falar sobre isso, porque o Corinthians tem contratado tantos jogadores assim do Flamengo para o Sub-20. O Corinthians contratou o Levi, lateral de 17 anos, o Iago Melo, zagueiro, e o Christian, que é meia, tá? O Levi tem 17, os outros têm 19, chegam para o Sub-20, todos chegam para o Sub-20, e o Corinthians querendo já preparar eles para o profissional. O Corinthians tem profissionais lá na base que trabalharam, né? O observador do Corinthians da base hoje, Lucien, ele trabalhou no Flamengo, então ele tem informações, né, hoje do Flamengo e sabe quais são os jogadores bons ou não. O Flamengo passando por uma reformulação lá, o Corinthians se aproveitando, né, dessa situação, já que o Flamengo também está dispensando alguns jogadores, como é o caso do Levi, o Corinthians foi lá e pegou. E tem situações também como a do Christian, enfim, o que me passaram é que os jogadores já treinaram no profissional, viram que não vão ter oportunidade e acham melhor jogarem no Corinthians para chegarem ao profissional, porque no Flamengo, com aquele monte de estrela lá, com aquele elenco enorme, e o Flamengo não para de contratar, eles acham que nunca vão ter oportunidades. Então eles preferem, né, jogar no Corinthians do que continuarem no Flamengo. Então o Corinthians, contratando esses 3, trouxe também mais um, né, que é o João Vitor, lateral esquerdo do Sub-20 do Atlético Paranaense, dizem que é bom jogador, e o Corinthians se reforçando bastante aí na categoria Sub-20, né, que está sob o comando aí do Damiani. Enfim, espero que o Corinthians realize aí um bom trabalho, né, continue realizando um bom trabalho nas categorias de base, tá certo? Então explicando para vocês, né, por que, né, que o Corinthians está contratando tantos jogadores do Flamengo, até no profissional também, lá, né, tem profissionais do Corinthians que trabalharam no Flamengo, isso ajuda o Corinthians a escolher os melhores ali, aqueles que o Flamengo não vai aproveitar, e aqueles também que querem, né, mudar de áreas, tá? Deixa o like aqui, comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos seguir falando do Coringão, ó. Kaká foi pro Vitória da Bahia, fez exames médicos, tá? Se apresentou hoje para fazer os exames médicos, e ele vai ficar por empréstimo até o final do ano no Vitória, mas talvez nem volte. Por quê? Corinthians e Vitória combinaram, né, um número de jogos, tá? Eu não apurei ainda quantos jogos o Kaká vai precisar, né, para atingir essa meta, mas eles combinaram um número de jogos que, se o Kaká atingir, o Vitória é obrigado a comprar o Kaká em definitivo, tá? E, enfim, eu acho que o Kaká, apesar de não ter dado certo no Corinthians, o Kaká tá querendo mudar, né?
procurou ajuda, né, psicólogos, enfim, mudou a cabeça, tá querendo, né, o Kaká ele mudou dentro e fora de campo. Então tá querendo colocar a cabeça no lugar, enfim, e quer reerguer a carreira dele, né, profissional, e principalmente nas atitudes também. Então é um cara que tá focado, né, para ser outra pessoa. Então existe grande chance dele atingir esse número de jogos e o Vitória comprá-lo em definitivo e ele virar o zagueiro titular lá do Vitória e ficar por lá, tá? Então essa é a informação do Kaká, acho importante, essa questão de obrigação de compra por metas atingidas. Então tem obrigação de compra no contrato. Claro que ele vai ter que atingir as metas e o número de jogos. Comenta aqui embaixo e deixa o like. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos seguir falando do Esporte Clube Corinthians Paulista. O Corinthians segue em busca do dedo duro. Caso Ticketmaster, que fez o Corinthians perder aí, no mínimo 180 milhões. Também não chega essa história de 400 milhões e tal. Não. O Osmar Stabile deve se pronunciar no início da próxima semana, presidente do Corinthians. Demissões devem acontecer, tá? Até lá. E a investigação, né, segue firme e forte, o Corinthians buscando, né, o dedo duro. Dentro do Corinthians não abraçaram, né, a história de que, enfim, foi o Tuma, né, com uma pessoa de fora do clube, senão eles seguem em busca do dedo duro dentro do clube, né? Eles sabem quem se reuniu, para quem foi o contrato, e depois para quem chegou esse contrato, logo em seguida que deram esse contrato para essa pessoa, esse contrato vazou, tá? Para essa pessoa dar uma analisada, que, enfim, que essa pessoa não participou de uma reunião, aí deram o contrato para ela, enfim, eles sabem quem é, tá? Eu não sei agora se vão ter coragem de demitir, né, esse funcionário, mas o que me passaram, tá? Olha só, gente, eu não vou falar o nome, né, porque eu não vou me comprometer, isso já deu muita polêmica, e claro, né, velho, se o presidente do Corinthians ainda nos pronunciou, quem sou eu, tá? Pois sobra tudo para mim, né, que o Alzheimer tem coragem de falar. Então, olha só, nesse caso, né, trabalha no clube, tá? É funcionário do clube. Agora, basta saber, né, eles já sabem quem é, se vão demitir ou não, e se vão expor ou não, porque é uma situação complicadíssima. Como é que você vai expor uma pessoa, né? A torcida pode ficar revoltada, que perdeu dinheiro, falaram até que iam quitar a arena, e falaram que não chega a tanto, e aí vem dessa história, falam quem é o camarada, os caras podem ficar muito bravos com esse camarada aí, é perigoso. Então eu não vou citar o nome dele, tá? Eu tenho juízo e tenho, né, responsabilidade. Vamos ver o que o Corinthians vai fazer, tá? Mas eu tinha que atualizar vocês sobre Ticketmaster, dedo duro, e claro, né, quem fez isso, né, enfim, né, na ideia do Corinthians, queria que a Liga Tech continuasse, e a Unifan também. Então é isso que tá rolando, que houve interesses, né, no vazamento desse contrato, tá? Você já sabe. Deixa o like, inscreva-se no canal, vamos falar agora de busca por reforço. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Bom, definitivamente, né, já me confirmaram que o Corinthians vai continuar em busca de reforços no mercado da bola, e agora o Corinthians quer um atacante, tá? Eu já tenho trazido isso para vocês, o Corinthians tem conversado com alguns nomes, e o Corinthians está atacando o mercado para reforçar o setor do ataque. E aí eu não descobri o nome do jogador, mas descobri algo interessante, tá? O que me falaram é o seguinte, Samir, eu só posso te falar uma coisa, é um atacante que ataca por dentro, tá? Então o jogador que o Corinthians busca no mercado, olha só, não é um atacante de beirada de campo, de drible, enfim, pode ser até um driblador esse jogador, mas o que o Dorival, né, e a diretoria do Corinthians estão focados num atleta que ataca por dentro, ou seja, jogador que, né, que tem velocidade por dentro, que joga por dentro, não joga pelos lados do campo. Então o Corinthians quer um camisa 9, e esse é um camisa 9 que ataca por dentro, mas com características parecidas com a do Yuri Alberto. Não é um estilo Pedro Raul, Guinegão, jogador fixo de área. É um jogador, né, que se movimenta e tem velocidade por dentro. É esse o jogador que o técnico Dorival Júnior pretende no Corinthians, e é essa característica que o Corinthians busca hoje no mercado. Um 9, um atacante que ataque por dentro, tá? E o Corinthians tem conversado com alguns nomes aí. Vamos ver se a gente descobre esse nome. Claro, né? Tudo é mantido em sigilo para que a negociação não venha, enfim, acabar aí fracassando. Mas qualquer detalhe novo eu trago para vocês, então já temos aí uma característica. O Dorival pediu um atacante por dentro, e é esse o nome que o Corinthians está atacando no mercado. Deixa o like e o hype. O hype é só para quem ama realmente o canal, tá? Beijo no coração. Que Deus abençoe sua vida. Tamo junto. Seguimos firmes e fortes, trazendo sempre a verdade, sem dó e sem dor. Valeu. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!